nós vamos começar essa segunda campanha, o Banco da Promessa, e o tema é Sacando as Promessas da Palavra de Deus. Sacando as Promessas da Palavra. Eu convido você a abrir lá Lucas 5, e nós vamos aprender então como sacar as promessas. Não é necessário somente decorá-las, é necessário o que eu faço agora, né? Eu agora já decorei os versículos, e agora como viver essas promessas. É isso que nós vamos estar nos aprofundando nessa noite, é isso que nós vamos estar aprendendo, e em nome de Jesus, vamos estar aí firmes, aí atentos, né? E em nome de Jesus, o Espírito Santo vai falar com a gente. Lucas 5, e nós vamos ler os primeiros versos, onde Jesus chama aí os primeiros discípulos, mas eles vão viver um milagre à beira do mar. Todo mundo achou? Lucas 5, a partir do verso 1, vai dizer assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem a rede para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Até aí, irmãos. Jesus, obrigado pela tua palavra. Abra a nossa mente, o nosso coração, para nós aprendermos mais da sua palavra nessa noite. Papai, que haja o mover do teu Espírito Santo, ministrando a tua palavra aos nossos corações. Pai amado, derrubando toda dúvida, derrubando toda incredulidade, derrubando todo engano nas nossas vidas. Ensina-nos, ó Pai, a sacar as promessas. Então, Pai, nessa noite, Pai, que o Senhor esteja ministrando essa verdade no nosso coração, para que venhamos ter, ó Pai, dias onde todos nós venhamos estar vivendo as tuas promessas para a tua glória. Fala com a gente, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, irmãos, hoje, dando sequência a 21 dias de oração, Banco da Promessa, onde nós vamos aprendendo como viver as promessas de Deus em dias de crise. Hoje, o Banco da Promessa, nós vamos aprender o Banco da Promessa e os saques pela Palavra de Deus. Olha a importância de nós conhecermos a Palavra, apresentando um documento que o céu não pode recusar. Que documento é esse? Como assim o céu não pode recusar? E nós vamos aprender um pouco mais em nome de Jesus. Tem uma frase, irmãos, bem bacana, que vai dizer o seguinte: muitos homens oram horas seguidas, mas suas orações não têm poder, porque eles vão até o balcão do céu apresentar os seus próprios desejos. Ora, mas só os próprios desejos, e não as promessas de Deus. Eles apresentam um papel em branco com as suas vontades e exigem que Deus assine embaixo. Irmãos, isso é muito real nos dias de hoje, muito real dentro da igreja. O banco celestial não funciona assim. Deus não é obrigado a responder aos seus caprichos. Ele é empenhado em cumprir a sua própria palavra. Então imagina, fazendo uma comparação com o banco, você está lá apresentando um cheque, mas não é o cheque do Banco da Promessa, é o seu próprio cheque, é o cheque do eu, é do banco do eu, e você apresenta lá o cheque. Lembra-se daquele irmão? Tem muita pessoa que não sabe o que é isso, né? Você mostrar para os meus filhos, é um cheque.
mas na era da Pix, né? Meu Deus. E aqui, irmãos, aí você apresenta um documento lá para o caixa, e o caixa olha para você e fala assim: tu está no banco errado. Por incrível que pareça, isso é muito comum, tá? As pessoas pegam fila, chegam no guichê e descobrem que está no banco errado. Quando nós agimos assim, irmãos, é como se você chegasse no Banco Celestial e você está apresentando um documento da qual não é reconhecido nos céus. Em Tiago vai dizer isso. A irmã Amélia citou Tiago, mas lá em Tiago 4 também vai dizer, irmãos, que as nossas orações não são respondidas porque nós oramos, irmãos, para gastar nossos próprios prazeres. Em outras palavras, a gente apresenta um papel em branco e a gente pede para Deus validar a nossa vontade. Não é assim que funciona, e nós vamos aprender então como funciona. Como nós lemos aí em Lucas 5, Pedro tinha os barcos vazios, as redes vazias e a mente cheia de frustração. Imagina, irmãos, trabalhou a noite toda, um pescador experiente, trabalhou, e no final não tinha nada para apresentar. Humanamente ele não tinha saldo nenhum do tanto empenho, de tanto trabalho que ele teve durante toda a noite. Mas o cenário muda completamente quando ele decide parar de olhar para a escassez do barco e fica a sua atenção em uma única coisa: a ordem de Jesus. Quando tudo está dando errado, aonde nós estamos fixando o nosso olhar? Importante isso. Se Pedro olhasse, irmãos, para o barco, ele não tinha voltado para o mar. E trabalhou, ele se empenhou. A gente às vezes até pensa, não? Olha, se era para dar certo, já era para ter dado certo. Olha, eu me empenhei, então olha, eu estou desistindo porque, olha, eu me empenhei tanto e não ocorreu nada, então eu estou deixando para trás. Quando nós estamos assim tão desanimados, irmãos, presta atenção, às vezes porque nós estamos olhando para o barco vazio. Eu me empenhei, trabalhei a noite toda, olha, eu não tive nada, e aí a gente está desistindo. O desafio aqui, a lição de Pedro vai nos mostrar o que? A gente fixar então na ordem de Jesus, o que Jesus tem a dizer sobre o momento que eu estou vivendo. E nesta noite nós vamos aprender que o maior erro da nossa vida de oração é basear também o nosso clamor em sentimentos ou em relatórios de crise. Nós vamos ver aí muitas vezes a gente baseado em sentimentos, em relatórios. E você não saca o milagre, irmãos, porque você chora muito. Como aquela criança que se joga no supermercado porque o pai ou a mãe não quer comprar a bolacha. E aí se joga no supermercado, né? Mas no céu, irmãos, talvez alguma mãe vá lá e faz o agrado do filho, aqui na terra. Nos céus não funciona assim. Você se joga lá e começa a espernear, os céus, os anjos olham para você e falam: o que ela está fazendo? Nós não reconhecemos isso. Não é assim que você vai mover o coração de Deus, não é porque você chora muito. Você saca lá no céu, quando aponta para o Deus sagrado e diz: Senhor, sob a tua palavra eu vou crer. Não é porque você esperneou, mas porque você creu na palavra. E é isso que nós vamos aprender hoje. E aí tem então, irmãos, uma questão bacana. Primeiro passo, o protocolo inviolável, a validação da requisição no caixa celestial. Olha o que vai dizer em Lucas 5 aí, irmãos, versículo 5: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Irmãos, que direção dos céus que Pedro teve, hein? Que sabedoria e que discernimento espiritual. A expressão, irmãos, no original, no grego bíblico, a expressão usada por Pedro aí, sob a tua palavra, é epitorematison. Nossa, que expressão, não? Ela significa literalmente, irmãos, essa expressão usada no texto, com base legal do que tu falaste. O que Pedro está dizendo assim, é o Senhor. E como é o Senhor que está dizendo, com base legal, já que o Senhor está falando para mim fazer isso, eu sei que isso vai dar certo. Já que é o Senhor que está fazendo isso, olha, eu estou voltando para o mar. Ele não está voltando para o mar, irmãos, uma questão, olha, desse encargo de consciência. Ele está voltando para o mar, irmãos, com uma fé assim: algo vai acontecer. Jesus falou para nós voltarmos para o mar, alguma coisa vai ser diferente então nessa pesca agora. Ou, outro termo também, sob a autoridade da tua ordem. Ele está dizendo assim: Senhor, tu tens toda a autoridade,
E como é o Senhor que está falando, estou voltando. Pedro era ali, irmãos, um pescador profissional experiente. E ele abandona toda a lógica humana. Olha o segredo. Porque a nossa mente, irmãos, vai olhar para a fé e vai falar assim: isso não faz o menor sentido. Quantas vezes nós paralisamos assim? A gente está ali, a gente lê o texto bíblico, a gente sente de fazer, o Espírito Santo traz uma direção, mas nós mesmos, sob a nossa lógica humana, nós bloqueamos. É como se literalmente Deus falasse assim: vai lá, filho, agora saca a tua promessa. E você olhasse para o cheque e falasse assim: olha, eu acho que isso aqui é só um papel e não vai dar em nada. E nós acabamos, irmãos, não levando então até o guichê celestial. Nós matamos a questão porque nós não acreditamos em quem está falando. E nós estamos aqui reunidos como igreja, irmãos, para aprender exatamente a acreditar que quando a palavra de Deus diz uma coisa, está dito. A questão, irmãos, ocorre porque é Ele quem falou, com base legal no que tu falasse, sob a autoridade da tua ordem. É isso, irmão, sob a tua palavra eu lançarei a rede. E ele abandona então a lógica humana, ele abandona a ciência, ele abandona toda uma questão de medicina, ele abandona o racional e crê na palavra de Jesus. É isso que nós somos chamados então, quando a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. É isso, é acreditar que se o Senhor falou, eu vou viver. O caixa, irmãos, do banco não olha para você, ele não olha para você. Quando você vai ao banco físico descontar um documento legítimo, você está indo lá no banco, né, todo feliz, pegou a fila, chegou a tua vez, o funcionário do caixa não se importa, ele não se importa se você teve uma noite difícil ou qual é a sua profissão. Ele não olha para você, irmãos, alguns mais simpáticos até pode perguntar, né? Mas normalmente ele olha para você e fala assim: como você está se sentindo hoje? Ô Rafael, como está o seu dia? Tudo bem, senhor Rafael? O senhor almoçou? O senhor tomou café da manhã? Não importa nesse momento exatamente isso. O caixa do banco não vai olhar, irmãos, para você e vai falar assim para você: olha, você teve aí qual é a sua profissão mesmo? Então, porque não importa se você tem profissão, se você não tem. O que importa é o que você está levando. Não é assim que funciona. O que importa é que você está carregando aqui um cheque, e ali apresentando ali o cheque e tudo mais, o cheque vai ser descontado. Ele não avalia o seu humor. Você pode ser a pessoa mais simpática ou a pessoa mais rancorosa, você pode estar sorrindo ou você pode estar carrancudo, não importa, isso não importa. O que importa é a garantia do cheque apresentado. Se a assinatura do emitente for verdadeira, o protocolo de pagamento é rigorosamente cumprido, é inviolável. Olha, apresentou e vai descontar o cheque. Então, irmãos, olha como isso funciona na vida legal, na vida normal nossa. Agora, com a base legal, então, trazendo isso para a oração, Pedro compreendeu que a palavra de Jesus funciona, então, com essa ordem de pagamento inquestionável. Jesus falou, é Jesus que falou. Não foi uma questão de Pedro estar tendo alguma questão da mente dele, está inventando, olha, eu senti fazer. Não, foi Jesus que falou. E quando Jesus falou, na mente de Pedro e na fé de Pedro, era uma ordem de pagamento inquestionável, vai acontecer. E quando eu e você oramos baseado na Bíblia, você muda o nível da sua oração de um pedido desesperado para uma audiência legal. Você sai, irmão, você começa e muda o nível da sua oração. Você chega diante do trono e diz: Pai, a minha lógica diz que não tem jeito, mas o Senhor assinou lá em Isaías 53, que pelas tuas pisaduras eu fui sarado, e sob a tua palavra eu estou lançando a rede. E é assim que a gente faz então, irmãos, a gente vai até o Senhor, e a gente chega até o Senhor, e a gente começa a apresentar as promessas perante o Senhor. Está escrito. E aí, olha que frase, irmãos, bacana também para nós pensarmos, para reforçar o pensamento. Apresente a promessa de Deus e peça o seu cumprimento. O Senhor nunca
nunca irá repudiar a sua própria assinatura. Ele pode deixar você esperando um pouco, mas ele nunca rasgará o cheque que ele mesmo emitiu. Como está isso, irmãos, nas nossas vidas? Eu sei que isso, irmãos, tira de nós, não tira de uma posição confortável, uma posição de nós filosofarmos sobre a palavra, de nós termos uma aula de teologia sobre a palavra. A gente sai de uma posição de somente saber que Deus pode fazer, e a gente começa a aplicar na nossa vida. Senhor, está escrito. Senhor, olha, é a tua promessa. Senhor, é a tua promessa. E eu gostaria que nós começássemos então a viver isso e a entender que sim, quando a gente leva isso até os céus, nós estamos levando com toda humildade, irmãos, mas a gente está levando e falando: Senhor, está escrito, e a tua palavra não falha, a tua palavra não falha. Tem um texto, irmãos, que vai dizer exatamente isso, e a gente já vai chegar nele. Olha uma outra questão então, irmão, segundo ponto, uma quebra de bolha então, rompendo o algarismo da frustração repetitiva. E olha o que Pedro vai dizer: e fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixe, e rompia-se a rede. Mas como chegar nisso então? E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixe, e rompia-se a rede. A quebra, o que é isso exatamente na vida? Irmãos, e pegando aí essa metáfora aí sobre a questão do algarismo, antes de Jesus subir no barco, Pedro estava preso em uma bolha de repetição. Sobre a questão do algarismo, você sabe que as redes sociais, não sei se vocês estão nas redes, mas você sabe que o programinha vai trazer aquilo que você gosta, né? Você começa a acessar e ele faz uma repetição. Se, por exemplo, se você gosta de esporte, de futebol, o próprio, dando exemplo da rede, né, o próprio Instagram faz o quê? Traz essas coisas. O próprio Face, ele começa a te reforçar. Por quê? Ele quer que você fique tempo nisso. Então ele começa a se comunicar com você: olha, é isso que você quer ouvir, estou trazendo para você. Às vezes ele até te pergunta: não, olha, esse conteúdo te é interessante, né? Você me pergunta, aí você é interessante. Então, irmãos, às vezes na vida, a gente também tem esse algarismo de repetição, assim como o programa algarismo que é usado nas redes, ele não está ali, irmãos, para te trazer novidades, outros pensamentos, ele está para reforçar aquilo que você já gosta. E às vezes a nossa mente, irmãos, meio sem querer, nós reforçamos alguns pensamentos, e nós reforçamos também algumas frustrações, elas se tornam repetitivas, porque a gente vai tendo as mesmas atitudes. Então, irmãos, o que nós vemos aqui no texto? Antes de Jesus subir no barco, Pedro estava preso em uma bolha de repetição. Você imagina, irmãos? Imagina como foi a madrugada de Pedro. Ele jogava a rede, pum, nada. Irmãos, deve ser muito frustrante isso, hein? Aí depois, as horas vão passando, joga novamente, nada. As horas vão passando, não é possível. Olha, normalmente a gente pega peixe aqui, porque o cara do mar sabe disso, né? O pescador, o nosso Pedro também é pescador, né? Aí ele sabe, né? Ele vai lá e, opa, vou jogar rede. Jogando aqui vai dar certo, se eu jogar aqui vai dar certo. Você imagina, irmãos, que toda uma questão assim, toda uma experiência ali estava literalmente em jogo, porque Pedro, usando a experiência dele, ele não conseguiu pegar nada. Imagina. E ele foi reforçando o que? Exatamente isso. Jogava a rede e vinha vazia, jogava a rede e vinha vazia. E esse, irmãos, é um algarismo do medo que o mundo tenta instalar na sua mente. Você ora, dá errado. Você tenta, dá errado. Enfim, nada muda. E aí começa a vir na tua mente: olha, não está dando certo. Eu estou tentando aqui fazer e parece que não está dando certo. E o que quebra essa bolha de frustração crônica não é o esforço humano, mas é o poder da palavra de Deus. Lá em Hebreus, irmãos, vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Se a gente não partir para a promessa de Deus, a gente fica nisso. E a vida, irmão, se torna muito, muito frustrante. Estou tentando restaurar o casamento, e se frustra. Eu quero que meus filhos tenham um encontro com Deus, se frustra. E olha, minha vida financeira, olha, me empenho como ninguém, acordo de madrugada, afinal tem um dito popular, né? Quem acorda cedo, quem cedo madruga, Deus abençoa, alguma coisa assim, né? Irmãos,
Mentira! Antes fosse, na verdade, quanta gente, irmãos, acorda 4 horas da manhã e não corre nada, né? Isso é de bobeira. E às vezes, irmãos, a gente está nessa, olha, então eu vou, e tem muito esforço, mano, da nossa parte. Mas às vezes está faltando o quê? Quebrar essa frustração, porque a gente começa a desistir das coisas. E aqui fazendo até uma questão para nós pensarmos. Quantas coisas nós já desistimos porque deu errado? Você já desistiu de coisa? Já? Estava difícil. Não é assim? Eu desisti do inglês. Vocês desistiram do inglês também? Eu era moleque e tal, isso aqui está muito complicado, eu deixei para lá. Quando eu era menino, eu comecei violão, deixei para lá. Aí você vai deixando para lá, vai deixando hobby, você vai deixando situação, e aí nós crescemos também, a gente está tão acostumado já em abandonar coisas, quando vem as dificuldades da vida, nós somos adultos, a gente faz o que? Deixa para lá. Está difícil, e, irmãos, e nós crentes, nós corremos um risco ainda maior, a gente espiritualiza o nosso fracasso. Eu acho que não era de Deus, né? Quem disse? Quem disse para você que a situação que você está abandonando é porque não é de Deus? Não é de Deus ou porque nós não estamos insistindo? Porque insistindo, a gente tem que reconhecer, irmãos, que nós estamos jogando com as armas erradas e ir até Deus e falar assim: Deus, faz parte disso. Porque eu acho que eu estou jogando aqui com as armas erradas. Pedro precisou, irmãos, falar, literalmente ele estava ali dizendo, quando ele volta para o mar: eu preciso do Senhor. O meu eu não foi suficiente, a minha experiência não foi suficiente, olha, o meu querer, a minha boa vontade não foi suficiente, Senhor. Eu preciso ir conforme a tua palavra. E isso, irmãos, para algo tão simples, não é? Mas eu digo para você, irmãos, quantas vezes nós estamos indo conforme a nossa vontade e nós não estamos indo conforme a palavra e nós agimos com os nossos próprios pensamentos, com o nosso próprio empenho e nós queremos simplesmente que dê certo. Agora, vamos começar a lutar de forma diferente, e aqui tem um segredo. Então, se atente para o segredo. A gente substitui essa frustração, a gente reseta e abandona esse algoritmo da frustração, quando nós substituímos esse relatório pelo está escrito. Reparem que Pedro desabafa: nada apanhamos. Dá uma olhada no versículo 5, nós apanhamos, Senhor, não deu nada certo, nada apanhamos. Nada apanhamos. Ele entrega o relatório real do problema. Ele está mentindo aqui, irmãos? Ele não está abrindo o coração para Deus? Nada apanhamos. O perigo, irmãos, aqui é que nós passamos o tempo de oração inteiro apenas lendo esse relatório para Deus. Vou dar aqui alguns exemplos. Senhor, a crise está feia, Senhor. Olha no Brasil, olha que crise. Olha a questão lá do petróleo, da guerra. Senhor, o desemprego aumentou. Olha, está difícil, Senhor, está difícil o desemprego nesse país. Senhor, o meu casamento faliu. E nós vamos apresentando e fazendo um jornalismo para Deus do desespero. Vocês são da época de um jornalzinho? Vocês não são. Chamava Notícias Populares. Quem é da época de notícias ou da época de Notícias Populares? Irmãos, eu achava mó legal. Você achava também, Lárcio? Eu chegava lá na frente, tinha uma banca aqui na Perimetral, e eu trabalhava ali no centro de Santo André, irmãos, e eu descia, eu me divertia, me perdoe, eu era adolescente e eu me divertia com Notícias Populares, porque era muito sangue naquele jornal. Se você pegasse aquele jornal e fizesse assim, saia sangue. Era um sensacionalismo total. Lembram também do Aqui e Agora original também? Meu Deus, né? Que não, eu acho que morreu já, que fazia o Aqui e Agora, né? Lembra? Aqui e Agora, fazia assim com o dedinho. Irmãos, às vezes que nós estamos fazendo com Deus as nossas orações, é isso. Irmãos, até o anjo do lado chora. Ele fala: nossa, está difícil mesmo para essa mulher. Meu Deus do céu, está difícil para esse homem. A grande questão, irmãos, que não muda. Você pode fazer o anjo chorar. Todo mundo ali está chorando, irmão. Mas a grande questão não é assim que o Senhor nos ensina a lutar. Não é fazer um jornalismo de desespero. Agora, volto a dizer, quanto tempo de oração você tem com Deus? E quanto tempo a gente gasta nesse jornalismo? Relatando só, irmão, só aquilo que Deus já sabe, na verdade. E Deus fica esperando, irmãos, nós falarmos: filho, cita a promessa. Filho, vá para a promessa. Filho, olha, você tem um cheque, lembra, está na palavra, vem descontar então esse cheque. E nós ficamos, irmãos, só ali,
em fazendo um exercício e levando as nossas crises para Deus, esquecendo que Deus já sabe o tamanho do seu deserto. O que muda a história e o ponto de virada aqui do apóstolo Pedro é quando ele diz o mas. Percebe aí no texto? Ele está, olha, foi assim, foi frustrante. Aí no versículo 5, mas, porque és tu. O que tem que ter na tua oração, irmãos, é esse mas. Jesus, olha, o médico disse isso. Jesus, olha, eu fui buscar emprego, e olha, a crise está assim. Jesus, olha, os meus armários, Senhor, os mantimentos estão assim. Jesus, olha, a tal situação, meu casamento, relacionamento com o filho está assim. Mas, e eis o segredo, irmãos, mas. E o mas é quando você olha para a crise e começa a dizer então, mas, versículo 5, sob a tua palavra eu mudo o meu foco. Mas a promessa para mim, mas eu posso viver o sobrenatural de Deus, mas o Senhor é poderoso. Começa nessa semana, a partir de agora, a inserir esse mas na tua oração. É necessário, irmãos, para que a gente mude a forma, senão a gente faz relatórios de desespero para Deus, mas falta um mas, e o Senhor espera esse mas sobre a tua palavra. Vamos ver o exemplo de Jesus ali no deserto. Quando o inimigo tentou paralisar Jesus no deserto, lembra o texto? Jesus foi para o deserto, irmãos, ficou lá 40 dias sem comer e sem beber, enfim, 40 dias no deserto. O inimigo veio tentar Jesus, e Jesus, na hora da tentação, ele não usou sentimentos. Ele usou sentimentos perante o inimigo. Ele não falou para o inimigo assim, olha, inimigo, pega mole, eu 40 dias aqui, olha, à noite eu passei orando, olha, o inimigo, pega mole, o inimigo, olha, eu não me alimentei ainda, olha, vem leve, olha, inimigo, eu estou alegre, eu estou assim, eu estou assado. Jesus não usa isso, irmãos. Jesus não vai também usar argumentos lógicos e humanos perante o inimigo. Olha, eu vou te vencer nos argumentos lógicos, é assim. Jesus, ele tem uma estratégia muito simples, ele deixa a estratégia para nós, irmãos. Jesus, ele, para cada ataque ali do inimigo, ele vem, né, distorção, e ataque, distorção da realidade. Jesus reconfigura o sistema, usando o padrão que está escrito. O que você precisa é configurar esse sistema da mente, irmãos, que está escrito. Quando vier os pensamentos, e nós, irmãos, temos uma tendência, irmãos, a ficar alimentando crise dentro da gente. Você já alimentou crise perante você? E a gente reforça a crise, e a gente conversa com a crise, e a gente fica com a crise. Digo mais, você tem um parceiro da crise, tem ou não tem, irmão? Onde você chora a tua crise, e a pessoa ainda chora com você, e os dois choram, e nada muda, não é assim? Mas quantos anos você está no parceiro da crise? Não é parceiro de oração, é parceiro da crise. Porque você não quer um cara que te diga a verdade. Você não quer um parceiro que fala, meu irmão, parem com isso e levante-se, a palavra diz isso. Você quer uma pessoa que está do seu lado, que fica ali, é verdade. Ai, mocinha, ai meu Deus. Está na hora, irmãos, de você reconfigurar a sua vida em nome de Jesus. Uma nova forma de pensar, irmãos. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, que eu e você vamos mudar o mundo, transformar pela renovação da nossa mente. Que mente renovada é essa, irmão? Se a gente age conforme a pessoa do mundo. A coisa é tão assim triste, irmão. Se você começa a chorar muito no trabalho, o não crente vem te consolar. Tenha fé em Deus. Cara, totalmente assim, né? Perdido a situação, assim, totalmente perdido. Em vez de você estar ali como luz, como sal, a pessoa de fora começa, não desista do seu casamento. Ela percebe que você está jogando tudo para o alto, e ela vem te consolar. Por quê? Porque você ainda não aprendeu essa verdade, irmãos, está escrito, que está lá em Mateus 4, e Jesus deixou para nós como exemplo. Agora, se você quer ver, irmãos, as redes romperem, conforme a gente vê no texto, romperem te dando a provisão, você precisa parar de alimentar a sua mente com os feeds e notícias ruins, e começar a encher a sua boca com os decretos do céu. Lá em Colossenses 3,16 vai dizer que a palavra de Deus deve habitar ricamente em você. Você quer um conselho para a vida? Mas posso conselho, né?
um conselho para a vida. Encha a sua mente com a palavra de Deus. E, irmão, sem brincadeira, gaste o maior tempo possível lendo. Conheça os textos. Esse eu conselho, deixo para os meus filhos, deixo para os jovens, deixo para cada um aqui. Conheça, porque no seu dia mal, irmãos, é aqui que vem a tua vitória. É aqui. Se Jesus, irmãos, não soubesse o que está escrito aqui, tinha apanhado do inimigo. Às vezes, irmãos, nós apanhamos o inimigo, por quê? Porque a gente não tem de onde tirar. A sua mente vai buscar aquilo que você colocou, irmãos. Agora, se a nossa mente, irmãos, só está cheia de Netflix, não adianta, cara, não adianta. Aí você vê, então você vai citar lá para ele, olha, está escrito no Mandaloriano, que meu filho gosta, eu também. Olha, eu vi lá na cena. O diabo fala, pô, que legal, olha, você é fã, mas não muda a história. A gente, irmãos, conhecer, nós estamos em época de Copa, você chega lá na hora da sua crise e você cita de cor a escalação do Brasil, muda a vida? Não muda. O que muda, irmãos, é você gastar tempo aqui. A palavra de Deus deve habitar ricamente. Por que Paulo está dizendo isso para a igreja de Colossenses? Irmãos, ele está dizendo assim, irmãos, olha, se aprofunda, estude, olha, a palavra de Deus habite e fala que tem que habitar, irmãos, ricamente, não um pouquinho, não é alguns versículos, tem que habitar ricamente na sua vida, ao ponto de, na hora que você for orar, você vinha citar as promessas de Deus, irmãos, com muita naturalidade. Agora, olha que frase legal também. A Bíblia é um arsenal de armas celestes. É onde você ganha a sua batalha. Está aqui, como eu faço para vencer isso? Parta para a Bíblia. Cada promessa é uma espada afiada. A própria Bíblia, lá em Hebreus, vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é uma espada. Lá em Efésios também fala que a Bíblia faz parte da armadura do cristão. E é a espada, é a espada. Não ore com as suas próprias palavras fracas e vacilantes. Arme-se com as palavras do Espírito Santo e as circunstâncias terão que se alinhar. Por isso, irmãos, está escrito lá em Romanos 8, o Espírito Santo nos ensina a orar. Por quê, irmãos? Como o Espírito Santo ensina a orar, a gente vai abandonando as nossas próprias palavras, os nossos choramingos, e a gente começa agora o quê? Eu vou orar conforme a palavra. Irmãos, eu gosto muito, da questão da oração, e você vai lendo na Bíblia, e você vai vendo os grandes homens de Deus, o que eles tinham em comum nas orações? Citava a palavra. O que mais me chama a atenção realmente é Jonas, é aquele mesmo profeta fujão. No capítulo 2, quando ele vai orar, ele cita, irmãos, a oração dele é totalmente baseada nos salmos, linha por linha, o que mostra para mim que ele tinha a palavra de Deus habitava ricamente nele. E na hora da dificuldade, ele citou, irmãos, ele está dentro de um peixe. Imagina que você ia orar dentro de um peixe, né? Deus, aqui está escuro e tal. Ele começa, irmãos, a orar baseado em salmos. Neemias, quando vai orar, Neemias é um homem que vai reconstruir os muros de Jerusalém. E ele vai orar, ele cita o que? Palavra, promessa de Deus, irmãos. Josafá, no momento da crise, no momento que vai lutar contra os adversários que era maior do que ele cita a promessa. Daniel, Daniel é um homem de oração, quando ele vai orar, cita a promessa, ele chega a citar literalmente Jeremias. Por que isso, irmãos? Porque está dizendo, Senhor, está escrito. Senhor, não é o que nós achamos, é o que o Senhor prometeu. Não é o meu sentimento, Senhor, é o que está escrito. Não é o meu achismo, é o que está escrito. Porque, irmãos, você não vai conseguir ganhar de Deus em argumentos humanos. Agora você ganha o coração do Senhor quando você cita a palavra de Deus. Aí as circunstâncias começam a se alinhar. Por quê? Está escrito. É Ele que disse, não é as nossas palavras, é o Senhor. Agora o terceiro ponto, irmãos, olha que interessante, o arquivo em nuvem eterna, pensando nessa questão de internet, o banco de dados que sobrevive à falência da terra. Olha o que vai dizer aí no versículo 2: e viram estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. É a falência, irmãos, a falência dos sistemas terrestres.
Lavar as redes significa uma coisa: fim de expediente e aceitação de perda. Acabou. Eles começam a lavar as redes, porque assim, acabou o dia. Hoje foi um fiasco, foi um fracasso. Quantas vezes, irmãos, no final do dia a gente também está lavando rede e pensando, cara, acabou. Quantas pessoas, irmãos, abandonam de ministérios e igrejas porque falam, acabou. Quantas pessoas acabam com o casamento porque olham para a situação e falam, acabou. Quantas pessoas, irmãos, diante da enfermidade, olham e falam assim, acabou. Diante da crise, irmãos, por isso que a Bíblia fala, né? Se te mostrarem fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. É no momento aqui, irmãos, onde a nossa fé realmente é provada. Deus permite isso que você está vivendo, irmãos, para ver qual vai ser a tua atitude. Será que no dia mal achar que vai lutar? Ou achar que vai ir para lavar as redes? Será que no dia mal o Laércio vai lutar? Ou o Laércio vai lavar as redes? E aí o Senhor espera, irmãos, que a gente venha ter uma atitude diferente. Não de fim de expediente, não de aceitar a perda. Você é aquele que aceita a perda? Fala, que perdi. Você olha para o placar e fala assim, né? Acabou o jogo. Acabou o jogo. Como assim acabou o jogo? Né? Se fosse citar aqui a questão de exemplos, até no futebol, eu, Rafinha, Luquinha, a gente gosta bastante, né? O Pedrinho. Irmão, tem um monte de exemplo de jogo de futebol, você fala, acabou nada. Depende para que time você torce, né? Porque a gente vê uns milagres às vezes. Irmãos, se no esporte acaba acontecendo, porque os atletas não desistiram da partida, na vida também é assim, mas ainda nós que cremos em Deus, nós que estamos assim, aqui, como assim acabou, irmãos? Agora, para nós nos questionarmos um pouquinho, como pode ter acabado se nós estamos aqui orando a Deus, nós estamos aqui clamando, se nós acabamos de falar, não tenho medo, a minha fé firmada está. No dia a dia nós precisamos cantar isso. Aquilo que nós cantamos agora nesse domingo, nós precisamos cantar no nosso dia mal. Eu não tenho medo, a minha fé está firmada em Deus. Para aqueles pescadores, o sistema daquele dia tinha entrado em colapso. É o Laércio que é o homem do sistema, da rede. É terrível quando cai o sistema, não? Você está lá trabalhando, pô, caiu o sistema. Poxa vida, né? Entrou em colapso. E se você confiar, irmãos, apenas nesses recursos visíveis da terra, como seu salário, sua saúde, a economia do país, o governo, daqui a pouco a gente está em época de eleição. O seu sistema pode amanhecer fora do ar, porque você confiou em recursos humanos. Agora, existe um backup que não falha, irmãos. Pedro estava prestes a guardar as ferramentas, as redes, porque o sistema dele tinha falhado com ele. Porém, a palavra de Deus não estava hospedada ali, irmãos, servidores humanos. A palavra de Deus, isto é, a palavra de Deus, irmãos, não precisa, não depende das coisas daqui no recurso da terra. Lembra quando Elias vai orar pelo azeite lá da viúva, Eliseu? Irmãos, um pouquinho de azeite. E ele ora e fala para a moça, olha, traz as vasilhas. E ela vai trazendo as vasilhas e aquele óleo não para enquanto aquela mulher traz vasilhas. Dependeu ali de alguma lógica humana. Jesus, quando vai multiplicar os 5 pães e 2 peixinhos, se alimenta uma multidão, irmãos, com 5 pães e 2 peixinhos. Com 5 pães e 2 peixinhos, isso não alimenta a fome do meu filho, né? Igual você vê uma multidão. Irmãos, mas por quê? Lógica humana. Falhou. Mas quando você crê em Deus, irmão, você começa a viver o sobrenatural do Senhor. E eles começam ali, irmãos, eles criam ali no poder de Deus, não numa questão que estava entrando em pane. Agora, quando a palavra da ordem de Jesus foi liberada ali do barco, agora imagina, eles não creram ali no fiasco, eles estão lavando a rede, recebem uma palavra de Deus. Eles falam, olha, Pedro fala, Senhor, olha, até agora foi um fiasco, mas conforme a tua palavra, eu estou voltando para o mar. Agora, você imagina o que ocorreu? Pensa aqui comigo. Jesus fala isso. A palavra da ordem foi liberada por Jesus. Você imagina, irmãos, que os peixes que estavam muito distantes, fala, Jesus deu uma ordem. Todos nós temos que ir agora para aquela rede. Olha que coisa sensacional. Imagina a tua saúde, você está lá, levando o cheque da promessa da sua saúde, e aí as células do seu corpo falam assim, foi dada uma ordem, puxa, agora vai acontecer aí um milagre, elas começam a se renovar, o músculo começa a regenerar, aí sai o câncer, sai a enfermidade, porque foi dada uma ordem, essa é a ordem de Jesus.
Você imagina ali as empresas com todas as portas fechadas e as portas se abrem. Porque, irmãos, foi dada uma ordem e você creu que o Senhor abriria aquela porta de emprego. Então, assim é conforme está escrito em Jeremias 1:12, onde o próprio Deus fala que Ele vela pela palavra dEle. Aquilo que Ele promete, Ele vela para que se cumpra. Agora, irmãos, para de olhar para a escassez. Nós perdemos a estabilidade emocional quando as circunstâncias visíveis caem. Isto é, eu estou olhando humanamente e eu esqueço da fé. E aí eu começo a ficar, a minha estabilidade emocional, irmãos, entra em crise. Quem nunca, irmão? Você já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Eu estou olhando lá para a situação e, oh, meu Deus, aí você começa a realmente entrar em crise na vida. Mas Jesus nos ensina que a sua palavra permanece intacta, mesmo se o céu e a terra passarem. Lembra que Jesus fala lá em Lucas 21, pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Agora, olha que frase legal, irmãos. Quando o foco da sua vida muda do recurso visível para a palavra de Deus, você se torna inabalável diante de qualquer escassez econômica ou familiar. O banco de dados do céu tem ativos infinitos, prontos para serem sacados pelos que creem. Quando a sua fé está firmada em Deus, irmãos, pode acontecer o que quiser, pode vir as más notícias, mas não vai te abalar, porque você crê nas palavras do Senhor. Uma reflexão e uma aplicação então para nós. Você vai lavar as redes ou lançar de novo as suas redes? O que você vai fazer? Diante daquilo que está acontecendo na sua vida, você vai lavar as redes ou vai lançar de novo? E vendo isso, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Onde está o seu foco, irmãos? Onde está o seu foco, meu irmão? Está na praia? Você está na praia lavando as redes, aceitando a derrota e dizendo, não tem mais jeito? Eu já tentei de tudo. Esse é você. Estou aqui dentro, mas da igreja, mas olha, eu não acredito mais. Tem áreas que olha. Quantos capítulos, irmãos? Agora uma pergunta, faça uma reflexão. Quantos capítulos da Bíblia, então, você leu nessa semana? Aprendemos, acabamos de citar a importância de nós conhecermos o capítulo. Quantos capítulos você leu essa semana? E quantas tragédias, notícias trágicas você consumiu nas telas? Às vezes, sabe, irmãos, a gente vai consumindo coisas nas telas e o nosso coração vai se tornando cada vez mais temeroso, medos, e a gente vai crendo nas desgraças, né? Ao invés de crer nas promessas. Se você passa o dia todo alimentando a sua mente com medo, quando for orar, o seu barco continuará vazio. O que você tem alimentado a sua mente? É com a palavra de Deus? Para sacar no banco da promessa, irmãos, eu e você precisamos agir aí como Pedro. Você precisa pegar a promessa de Deus, apresentá-la no altar. Deus não responde a corações amargurados com relatório de falência. Ele responde aos corações que dizem, irmãos. E essa deve ser a nossa atitude. Senhor, a noite foi dura, mas eu confio na tua palavra e vou lançar a rede mais uma vez. E eu gostaria, irmãos, de deixar uma lição para você nessa semana, antes de nós fecharmos tudo, que é o desafio da semana 2, a oração com a Bíblia aberta, e eu vou explicar para você. Durante, irmãos, os próximos 7 dias, você vai orar de olhos, você não vai orar de olhos fechados o tempo todo. Você vai pegar a sua Bíblia na promessa de Deus específica. Vai pegar a sua Bíblia, e eu te desafio a você pegar a sua Bíblia física. Você tem Bíblia física, irmão? Bíblia física, vê onde você guardou a sua Bíblia física. Você vai pegar a sua Bíblia, vai abrir na promessa de Deus específica para a sua causa. Dando como exemplo, tá, irmãos? Vamos supor que é cura. Aí você vai abrir lá em Isaías 53, está escrito que o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades. Ou você vai abrir sobre libertação, você vai abrir sobre provisão, você vai abrir sobre paz. Ou seja, qual é a sua causa? E vai orar de olhos abertos, lendo um versículo em voz alta diante de Deus. Então, como isso funciona, irmãos? Como eu faço? Ao ler a promessa, você vai imitar Pedro e declarar. Você leu a promessa, ok?
Então, por exemplo, voltando lá, citando aqui, vou citar outro, está passando por uma crise financeira. Aí você vai lá no Salmo 23, você vai lá para Filipenses 4, que diz que o Senhor vai entrar com a provisão, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E você vai abrir, você vai ler assim, Senhor, está escrito aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você vai declarar como Pedro, Senhor, a minha realidade diz que não há peixe. Senhor, a minha realidade diz aqui, meus armários estão vazios, a situação está ruim aqui. Mas, sob a tua palavra, eu faço o saque do meu milagre. Você vai para a promessa de Deus, irmãos, e você lê a promessa, e você declara e ora em cima da palavra. Nós vamos fazer ainda um estudo sobre isso, orando na palavra. Literalmente, irmãos, você lê o que está escrito, e você fala, Senhor, está escrito essa é a verdade, isso aqui é a tua promessa, e a tua palavra não falha, e eu estou orando na tua palavra, como Pedro orou aqui, assim, como Pedro orou, e agora, segundo a tua palavra, Senhor, eu estou lançando a minha rede, eu creio no meu milagre, eu creio que a tua palavra é um documento inviolável, eu creio que eu estou indo agora, literalmente, ao balcão celestial, ao guichê do caixa dos céus, e eu estou apresentando o meu cheque, Senhor, está escrito, e eu oro a Ti que o Senhor venha descontar o cheque, e esse milagre, essa provisão entre na minha casa, entre na minha vida. Então, irmãos, você vai orar literalmente a palavra. Vai, irmãos, detalhe, você vai orar de olhos abertos, ler o versículo em voz alta. Você está ali declarando, dizendo, Senhor, a minha realidade é essa, é a tua palavra. E você vai orar em cima da palavra de Deus, e você vai declarar a promessa. Agora você também vai ter um jejum para fazer. Essa parte do jejum eu errei muito. Então cuidado, irmãos, a gente erra muitas vezes nisso. Durante essa semana, toda vez que você for tentado a reclamar da crise, e eu sei que você tem um parceiro da crise, não de oração, é o parceiro que você reclama. Em vez de você ficar reclamando do parceiro, com o parceiro, você vai travar essa reação e vai citar a promessa. O que eu já errei, irmãos? Então eu estou lá, Senhor, está escrito, Senhor, eu creio, tal, papapá. E amém, eu saía, amém, aleluia. Já saiu da oração, amém, aleluia, amém, glória. Passava 5, 10 minutos. Aí eu chegava ou na Evelyn ou em qualquer outra pessoa, irmãos. A gente tem parceiros da crise, não tem? Aí você vai e fala, totalmente o contrário. Ou a situação, né? Você acabou de orar. A situação, né? Puxa, tal, papapá, papapá. O que você está dizendo? Você está anulando a primeira coisa. Você orou. É como se você pegasse, você está indo para o balcão e você parasse pela metade. O caixa pediu o cheque. Você falou assim, acho que nem vou entregar, não vale a pena entregar. E nós abandonamos. Então, irmãos, abandona o teu parceiro da crise. E não seja parceiro da crise. Quando a pessoa vier, irmãos, olha tal, papapá, cita a palavra para a pessoa. O que a pessoa precisa é aprender a lutar. E não somente, irmãos, ter um ombro amigo. Não estou falando para você ser insensível. Eu estou falando para você direcionar ela para vencer de verdade. O que você precisa, irmão, não é somente ter um parceiro com pessoas que você vai desabafar. Você precisa, irmãos, aprender a lutar. E aprender a lutar exatamente, citar a palavra e fugir dessa questão. Em vez de você ficar aí se autoalimentando, não vai dar certo, e a pessoa fala, e tal, é assim que é difícil. Você vai travar essa reação e vai citar a promessa. O inimigo vai tentar te roubar. No decorrer do dia, você acabou de sair da oração, você está lá, papapá, ele vai vir com o pensamento, tá vendo? A situação está difícil. E você vai falar, inimigo, sai daqui, porque está escrito, a palavra de Deus diz isso. Nessa semana eu vou estar postando, irmãos, várias situações lá no grupo. Irmãos, imprima, salve, enfim, e cite no decorrer do seu dia. Pastor, isso dá certo, isso dá muito certo. Foi assim que eu venci a ansiedade. Cada vez que batia a ansiedade, eu citava as promessas, eu grifava nessa Bíblia aqui, eu estava com ela aqui no trabalho, né? E ali eu vinha, falava, não, está escrito, eu tinha uma outra oportunidade, eu ia lá grifar, falava, Senhor, eu creio, está escrito. Irmãos, a luta, por quê? Porque senão o inimigo te vence aqui, e aí você começa a acreditar nas mentiras do inimigo e anula a promessa de Deus para a sua vida. Vamos lutar de forma certa, está disposto? Irmãos, eu não quero ver ninguém abandonar a rede. Eu quero que vocês vivam os milagres em nome de Jesus.
Eu quero que vocês vivam a cura, quero que vocês vivam a libertação, quero que vocês enchem esses bancos com a sua própria família, tantas e tantas vezes, irmãos. Eu vou citar para você como um milagre. Eu e a Evinha, nós éramos começo ainda ali, acho que não era nem noivo ainda, eu e a Evinha, fazíamos parte lá da Renascer aqui de Santo André, e a gente ficava ali, irmão, citando a palavra e orando. Olha, aqui vai sentar a dona Amélia, aqui vai sentar o seu Luiz, aqui vai sentar o André. Sabe por quê, irmãos? Que a gente sabia, eu e a minha casa serviremos a Deus. E a gente ficava ali exercendo fé. Olha hoje eles todos aí, né? Hoje o seu Luiz já mora no céu, mas olha hoje todos eles servindo a Deus. E eu quero que vocês façam a mesma coisa. Vai olhar para o filho, vai olhar para a situação. E eu sei que você não é sério. Eu sei que você vai olhar e falar, mas pastor, está ruim. Mas em vez de você declarar e ficar reforçando, exerça a sua fé. Senhor, eu já vejo de uma maneira diferente. Senhor, eu já vejo a minha cura. Senhor, eu já vejo o meu casamento restaurado. Senhor, eu já vejo meu filho liberto. Senhor, eu já vejo meus filhos servindo ao Senhor. Ou o que seja, irmãos. Esses armários estão vazios, mas eu vejo eles lotados, abundância, ao ponto que eu vou ajudar outros, porque não vai caber tanto alimento que vai ter nesse armário. Irmão, citar a palavra é crer no sobrenatural de Deus, é ir e descontar o cheque, é aprender a lutar, meu irmão, é aprender a guerrear, é parar de apanhar do inimigo. Jesus deixou o exemplo. Estão dispostos, irmãos? Nós podemos viver o sobrenatural como Pedro fez, ou nós podemos abandonar as redes. Nesse mundo, irmãos, em muitos lugares, inclusive no meio evangélico, você vai ver muita gente que abandonou a rede. Não seja desses. A gente não é daqueles que retrocedem, a gente é daqueles que vão e vivem a promessa em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, guerreiros, e nós vamos orar agora ao Senhor. E nós vamos clamar ao Senhor. E eu gostaria, irmãos, nesse primeiro momento, que você orasse, que você clamasse ao Senhor, e você falasse, Jesus, 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 me perdoe porque muitas vezes eu tive relatórios realmente que foram relatórios de murmuração. Quantas vezes, irmãos? Feche teus olhos e confessa ao Senhor. Você como servo, você como serva, fala para o Senhor, Senhor, eu não criei da forma que eu deveria ter crido. Eu não confiei, eu fiquei murmurando, eu fiquei remoendo problemas. Eu não fui até o Senhor, eu fiquei exaltando as dificuldades da minha vida. Mas hoje, Senhor, eu te peço perdão ao Senhor. Eu quero viver um novo tempo agora em fé em Ti. Eu não quero mais alimentar a minha mente com as mentiras do inimigo, com as desgraças que estão aí no mundo afora. Você é servo do Senhor. Você é serva do Senhor. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Encha a sua mente agora com as promessas. Talvez você já conheça algumas promessas de cor, e você já conhecendo, vai orando agora, Senhor, ao invés de pensar todas essas mentiras, a partir de agora eu vou encher a minha vida, a palavra de Deus vai habitar ricamente em mim. Eu vou ser uma pessoa que vai andar conforme o curso da Tua palavra, não conforme o curso desse mundo. A minha mente vai ser renovada pelo Teu poder. Senhor, eu estou declarando que agora não chega nessa situação. Eu estou indo até o balcão celestial. Eu estou indo agora levando a Tua promessa até o Senhor. Ora ao Senhor, irmãos, chega de incredulidade, chega de murmuração. Você tem que ter, irmãos, um parceiro de oração, não um parceiro para ficar murmurando, é um parceiro de oração. Fala, Senhor, levando um parceiro de oração na minha vida, alguém que vai andar comigo, alguém que vai me apoiar, alguém que vai me sustentar em oração, alguém que vai estar ali, caminhando, cheio do Espírito Santo, para que você também seja cada vez mais cheia do Espírito Santo. Pare de reclamar dos filhos, para de reclamar de situações, para de reclamar da sua saúde. Se levante agora como homem e mulher de Deus e começa a abrir a sua boca e declarar as promessas de Deus na sua vida, meu irmão, as promessas de Deus sobre a sua família, as promessas de Deus sobre a tua saúde, as promessas de Deus sobre a sua vida financeira, as promessas de Deus, irmãos, sobre a sua vida profissional, enfim, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, irmãos, enfim, sobre o teu
chamado, ora agora e fala: Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu vou viver um milagre, eu vou viver a multiplicação, eu vou viver o mover do céu na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Assim como lá o texto termina dizendo que se rompia-se as redes, em nome de Jesus vai ter a abundância do Senhor também chegando na tua casa, em nome de Jesus. As redes vão se romper de tantos peixes de saúde que você vai pegar, de tanto peixes de paz que você vai pegar, de tanto peixes, irmãos, da abundância, da provisão e da sua vida, em nome de Jesus, que vai chegar, vai se romper-se as redes, porque você não foi conforme a tua palavra, você andou agora conforme a palavra de Deus, em nome de Jesus. Comece agora a se comprometer com Deus, falando: Deus, em nome de Jesus, nessa semana eu vou mergulhar na tua palavra, eu vou começar por salmos, eu vou começar ali nos evangelhos, eu vou memorizar textos, eu vou orar em cima de textos, eu vou orar em cima de promessas, eu vou fortalecer a minha fé. Chega de ser um crente mediano, começa agora em nome de Jesus, e levanta, meu irmão, para conhecer a palavra, para estar citando a palavra. É a palavra que vai te dar esse poder que vem dos céus, é a palavra que vai te sustentar. A palavra de Deus é viva e eficaz, as promessas de Deus, irmãos, não falha, fortalece a tua fé na palavra. Mas pastor, eu estou fraquinho. É na palavra que a tua fé é fortalecida, porque como diz a palavra de Deus, quando nós, irmãos, a promessa, a palavra de Deus, os nossos corações produz fé. Irmãos, tem que conhecer a palavra, tem que fortalecer a palavra. Foi pela palavra que os servos de Deus, irmãos, venceram. Sem palavra não vencemos, sem palavra a gente se frustra, sem palavra a gente cai, sem palavra a gente cai em crise, sem palavra a gente cai numa vala comum. Mas irmãos, agora se compromete com Deus, fala: Deus, eu vou mergulhar na tua promessa, eu vou mergulhar na palavra, Senhor, eu vou devorar textos, eu vou devorar, porque no dia mal, esses textos que você estiver ali devorando, eles vão surgir na tua mente. Falo por experiência, irmãos. Os textos, Deus começa a falar contigo nos textos. Ele começa a falar: mas filho, está escrito, filho é isso, filho é aquilo, filho tal. Aí você começa a ter um relacionamento agora diferente com o papai. Você tem um papai, mas está na hora de você escutar o papai, está na hora de você escutar o seu Deus. Deus quer falar contigo através da palavra dele. Mergulha nas promessas, meu irmão. Mergulha nas promessas. Não importa, aprenda, não importa a situação humana. Há um Deus que transforma a situação humana. Por isso nós estamos aqui. Nós somos resultado disso, porque numa questão natural estávamos condenados, lembra? Mas o Senhor mudou a situação e nos salvou, porque Ele é poderoso, e Ele te salvou para que nessa terra você viva pela fé, viva conforme a palavra, ande no Espírito, para que lá na tua casa sejam pedacinhos dos céus. Deus é poderoso e fiel, em nome de Jesus. Deus é poderoso e fiel. Papai, nós te glorificamos, Senhor, por esse momento de culto tão gostoso, ó Pai. Nós já oramos uns pelos outros, nós já adoramos a Ti, e hoje nós estamos sendo desafiados, ó Pai, ao banco da promessa e sacar as promessas pela palavra de Deus. Pai amado, ajuda-nos, ó Pai. Eu sei que muitos já sabiam, outros não, mas Pai amado, ajuda-nos a viver essa verdade. Ajuda-nos agora, Pai, a praticar, a não ter medo de fazer isso, Senhor. Às vezes, Pai, vem a dúvida e vem o medo que quer nos roubar de fazer, e a gente olha e fala: não, para quê? Não vai dar certo, não, já tentei. Não, irmãos, nos dê agora, Pai, em nome de Jesus, perseverança na nossa oração, para que a gente permaneça ali, Pai, mesmo com a situação difícil, a gente permaneça, a gente lute. Eu e os meus irmãos, ó Pai, levanta-nos nessa noite como guerreiros de oração, como pessoas cheias do Teu poder, cheias do Teu Espírito, pessoas que vão agora, nessa semana, agora, Pai, vão estar ali orando, vão se levantar, vão dobrar joelho e vão declarar a Tua promessa e a Tua provisão. Pessoas que acordam na expectativa de viver milagres e não de viver tormentos, mas de viver milagres em nome de Jesus. Pessoas que encerram o dia dizendo: Jesus, obrigado por mais um dia, eu vivi a Tua promessa, eu confiei na Tua promessa, eu vivi a Tua provisão. Pessoas que agora, Pai, vão passar o dia, Pai, se alegrando na Tua presença, porque
uma alegria maior, Pai, do que estar na Tua presença, ler a Tua palavra e citar a Tua palavra, Senhor, de uma maneira maravilhosa no decorrer do dia. Levanta eles, ó Pai, no decorrer do dia, Pai, para citar, para lembrar de Ti, para se fortalecer no Senhor. Nós te pedimos que assim ocorra, Pai, em Teu nome, que a gente permaneça firme na campanha, Pai, e em nome de Jesus sairemos da campanha, Pai, mais próximos de Ti, cheios do Teu Espírito Santo, e te pedimos, ó Pai, que assim ocorra, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.